Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu trago um vídeo muito pedido por pessoal que está lá no YouTube, pessoal que está no Instagram, aluno, cliente, quer falar sobre manutenção de veículo automotor com fornecimento de peças até o limite de R$8.000, o valor histórico mencionado pela nova lei de licitações. Será que causa fracionamento se eu contratar mais de uma vez? É possível contratar qualquer serviço de manutenção? Como é que ficam as disposições do Tribunal de Contas? O que os Tribunais de Contas têm entendido sobre isso? Pode fazer, não pode fazer? Né? Tudo isso eu vou te contar neste vídeo. Mas antes da gente começar, você sabe que eu vou te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, né? Compartilhar este vídeo, deixar um comentário, anota aqui no comentário um tema de vídeo que eu ainda não gravei e que você precisa. Eu vou gravar para você, deixa aí no comentário. Vamos lá, vamos começar falando então de manutenção de veículo automotor. Bom, o artigo 75 da nova lei de licitações, lá no seu inciso 1º, criou uma novidade, né, comparando com a antiga lei, que é a possibilidade da dispensa de licitação para contratações até um pouco mais de R$119.000, nós estamos em 2024, janeiro, então o valor já foi atualizado, dependendo de quando você for assistir este vídeo, o valor já pode ter mudado, né? Mas a nova lei de licitações ela cria então a possibilidade de contratar por dispensa de licitação manutenção de veículo automotor. Só que mais para frente, ainda no artigo 75, eu tenho o parágrafo 1º e o parágrafo 7º, que criam restrição e liberdade para a administração ao mesmo tempo. Vamos ler os dispositivos para eu conseguir te explicar o que de fato pode ser feito. Acompanha comigo na tela. Bom, o parágrafo 1º ele diz o seguinte, para a aferição dos valores para a dispensa de licitação, né, do inciso 1º e do inciso 2º, deverão ser observados, então é obrigatório, né, deverão, o somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora e o somatório da despesa realizada com objetos da mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Volta aqui comigo. Então vamos lá, primeiro ponto, exercício financeiro. Eu tenho que pensar, se eu for falar em manutenção de veículos, eu tenho que pensar em todas as manutenções que eu vou realizar, ou que eu pretendo realizar no exercício financeiro, 2024, por exemplo, de janeiro a dezembro, para todo o exercício financeiro. E para toda a unidade gestora. O que é a unidade gestora, gente? É aquela que tem o CNPJ, que tem personalidade jurídica, que administra a grana, não é? Num município, por exemplo, é a prefeitura, não são as secretarias, salvo quando as secretarias têm lá a sua personificação, algumas delas têm, né? Alguns municípios criam assim, mas a maioria, né, dos municípios no Brasil, as secretarias não têm personalidade jurídica e aí a contratação é feita pela prefeitura. Então, a primeira regra é, olha, você quer contratar manutenção de veículo automotor? Legal. Me mostra, né, planilha para mim, quais são as manutenções de todos os seus veículos, né, para o exercício 2024, para todas as secretarias. Porque eu vou licitar, vou dispensar a licitação para a unidade gestora, para a prefeitura como um todo. Mas depois eu tenho o segundo inciso que diz lá, olha, mas eu vou ter que entender, né, eu vou somar essas despesas dentro de uma mesma natureza. Ou seja, tudo que for manutenção, independentemente do tipo de manutenção, entra nesse cálculo. Então imagina só a quantidade de veículos que a prefeitura pode ter, as mais variadas manutenções preventivas, corretivas, né, de emergência. Eu tenho que somar tudo isso, a previsão de tudo isso. Ah, Ricardo, mas como é que eu vou somar as corretivas? Olhando para o seu passado, vendo o que você gastou em 2023, 2022, 2021, você tem uma estimativa de valor. Se todas essas somas couberem aí nos 119.000, né, aí você poderia fazer a dispensa por valor. Mas veio o artigo 75 no seu parágrafo 7º e trouxe uma inovação curiosa. Veja comigo na tela. Tá lá, ó, não se aplica o disposto no parágrafo 1º, que são essas regras que eu acabei de falar para vocês, às contratações de até R$8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças. Volta aqui comigo. Esses R$8.000 já são 9.000 e alguma coisinha, tá? Todo ano vai mudar, eu não vou me preocupar muito com o valor, mas sim com a regra, para você entender a regra. O que o dispositivo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha, administrador público, se a despesa com a manutenção for inferior a R$8.000, você não precisa se preocupar em somar todos os tipos de manutenção, em prever todas as manutenções de todos os veículos de toda a prefeitura. Faça por veículo. Pense somente naquela necessidade. Esqueça, ignore, né, as demais manutenções, as suas demais necessidades. Pense só naquele veículo que você precisa consertar de forma rápida. É isso que está dizendo o parágrafo 7º. E tem muita gente, né, que critica esse dispositivo. Porque pensa comigo,
né? Peguem lá um estado, né? Como a polícia militar, compra lá 100 veículos. Né? Esses 100 veículos têm garantia, não tem? Pois é. Aí vamos imaginar que vamos imaginar não, essa é a regra, né? Para você manter a garantia do veículo, você tem que fazer a revisão periódica. Vamos imaginar que cada revisão saísse a R$2.000. Estou chutando um valor aqui, só para a gente ilustrar. 100 veículos a R$2.000 dá R$200 mil. Só para essa leva de veículos novos que foram comprados, manutenções preventivas. Tá? E isso poderia muito bem ser licitado, até porque há uma previsibilidade. Pela regra do parágrafo 7º, eu não precisaria. Eu poderia simplesmente dizer, olha, veículo tal, precisa fazer a manutenção preventiva, né, para garantia, custa lá R$2.000, R$2.000 é inferior a R$8.000, vou adotar sempre R$8.000 para ficar fácil, tá? R$2.000 é inferior a R$8.000, então eu posso contratar isoladamente. Ah, Ricardo, mas e os outros 99 carros? Não vou me preocupar com isso. O parágrafo 7º diz que eu não preciso me preocupar. É isso. Resumidamente, é isso. Agora, por que o pessoal, a doutrina principalmente, não gostou muito desse dispositivo? Porque justamente, né, vai na contramão do planejamento, vai na contramão da licitação, vai na contramão da previsibilidade. Eu acredito que alguns tribunais de contas vão amadurecer um pouco mais, nós vamos ver daqui a pouquinho o que alguns tribunais já disseram, me preocupa inclusive, mas eu acredito que alguns outros tribunais vão amadurecer essa ideia um pouquinho mais e vão pelo menos, né, apontar aí que o parágrafo 7º pode ser utilizado, mas deve ser utilizado para manutenções corretivas, por exemplo, porque não existiria sentido, né, pelo menos na minha concepção, não existiria sentido em você dispensar a licitação contratando as manutenções por carro, por veículo abaixo de R$8.000, quando essas manutenções são preventivas, são periódicas, são plenamente, né, programáveis, planejáveis. Tomem cuidado com isso. Os meus alunos sabem, eu bato muito nessa tecla, cuidado com o planejamento. Tá, Ricardo, mas e aí? O que dizem os tribunais de contas? Eu trouxe 2 tribunais de contas que já saíram na dianteira e já começaram já se manifestaram, na verdade, sobre estas contratações. O primeiro que a gente vai falar é de um estado, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Veja comigo na tela o que diz o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Bom, o número do processo está em cima e ele diz, olha, nas contratações realizadas sob a égide da 14133, é possível a contratação direta, em razão do valor, dos serviços de manutenção de veículos, automotores e propriedade do órgão ou entidade contratante, incluído o fornecimento de peças, cujo valor individual não exceda R$ 8.643, esse era o valor no ano em que esse processo foi julgado, tá, gente? Mesmo que o somatório dos valores das contratações realizadas no exercício ultrapasse o montante previsto no inciso 1º, por força do disposto no parágrafo 7º. Como decorrência da previsão do parágrafo 7º do artigo 75 da nova lei de licitações, são computadas no somatório para aferição do enquadramento na dispensa de licitação em razão do valor somente as contratações de serviços de manutenção de veículos automotores que excedam a esses R$ 8.000, que na época que foi julgado era R$ 8.643. Volta aqui comigo. Então, para o Tribunal de Contas de Minas Gerais, funciona da seguinte forma. Meu amigo, 8.000, vamos falar sempre 8.000 que fica fácil de entender. Para baixo, não tem fim. Você pode contratar quantas vezes você quiser, sem problema, por veículo, né? Não vai dar nada. Não vai causar fracionamento de despesa. Agora, se ficar R$ 8.000 e 1 centavo, aí você já tem que prever quantas manutenções vão ultrapassar esses R$ 8.000 para ver se cabe nos 119 mil e os quebradinhos, que é o inciso 1º. Se for ultrapassar na sua previsão, você tem que licitar. Se não for, você pode fazer a despesa. Então, abaixo de R$ 8.000, não preciso me preocupar. Acima de R$ 8.000, quantas manutenções eu vou precisar fazer que possam ultrapassar para todos os meus veículos, aí a regra volta a valer, né? Para todos os meus veículos, para todas as secretarias, durante todo o exercício financeiro. Se for mais que 119 mil e os quebradinhos lá, mencionados na lei, aí eu teria que licitar. Veja também a posição do Tribunal de Contas da Bahia. Acompanha comigo na tela. O número do processo está aí e diz o Tribunal de Contas, embora o parágrafo 1º do artigo 75 da nova lei de licitações estabeleça que o limite para a dispensa deve ser apurado mediante o somatório dos gastos da unidade gestora ou das despesas com o mesmo objeto, esta regra não se aplica às contratações de manutenção de veículos de propriedade de órgão ou entidade de até R$ 8.643, volto a dizer, é o valor lá de 2022, incluído o fornecimento de peças, cujos valores até tal limite deverão ser considerados isoladamente. Da leitura do parágrafo 7º do artigo 75, bem como dos ensinamentos da renomada doutrina,
podemos inferir que não há necessidade de que a contratação direta no valor de até R$ 8.643 se refira a apenas um veículo, vez que o fator crucial para a aplicação da ressalva contida no parágrafo 7º é que a despesa não ultrapassa o limite de tal valor. Volta aqui comigo. Esse tribunal foi ainda mais explícito, né? Porque ele falou o seguinte: amigão, não se preocupa se eu tenho que somar todos os veículos, não. Pode ser por veículo. A única exigência da lei é o valor. Você falou em manutenção de veículo com fornecimento de peça. O veículo é de propriedade da entidade. A pergunta que eu quero fazer é: quanto vai custar? Se for abaixo de R$ 8.000, você pode contratar sem se preocupar com as regras do parágrafo 1º. Somar a previsibilidade para verificar se vai dar fracionamento ou não. Então, respondendo objetivamente, tem um limite máximo, professor, de contratações de manutenção que eu posso contratar pelo parágrafo 7º? Não, não tem um limite máximo. Abaixo dos R$ 8.000 você pode contratar quantas vezes você quiser. Mas, professor, isso não vai dar fracionamento? Pois é. Pela regra da lei, não. Agora, muito provavelmente os tribunais de contas vão criar aí algum tipo de restrição, né? Embora eu trouxe aí 2 que não criaram, né? Mas alguns outros tribunais provavelmente vão criar alguma restrição quanto à previsibilidade. Toma cuidado com isso, porque você pode ser questionado sobre isso futuramente. E 3, professor, se ultrapassar os R$ 8.000, aí eu tenho que licitar? Não necessariamente. Você, se ultrapassar os R$ 8.000, a sua obrigação é verificar e planejar a previsibilidade das manutenções que ultrapassam 8.000 para saber se elas somadas ultrapassam os 119.000, que é o limite do inciso 1º do artigo 75, ok? Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, cara, já sabe, se você não fez antes do começo, faz agora. Se inscreve no vídeo, dá o seu like, ativa o sininho, compartilha esse vídeo, salva, faz o download para você escutar lá no seu sábado à noite, tomando vinho, né? Quando brigar com a namorada, com o marido, né? Vai assistir o vídeo do professor, né? Abre a mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.